Lohan deve viajar na próxima quinta-feira e já se apresentar a seu novo clube italiano. Tem também na ação a programação do Flamengo que volta aos treinos hoje, nessa quarta-feira. Vou trazer também para vocês a agenda de jogos do Flamengo do mês que vem, do mês de setembro. Flamengo que terá 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 jogos pela Libertadores. Mês de setembro será decisivo para o Mengão. E olha só, galera, carga de ingressos esgotados para o jogo contra o Grêmio no próximo domingo. Essa nação é demais. E ainda tem antes que fala, né, os rivais do Flamengo, fala que é torcida terceirizada. Mais de 60 mil ingressos esgotados para o jogo de domingo contra o Grêmio. Essa torcida do Flamengo é fantástica. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa quarta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você e a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? E deixa o hype aí também, dá uma hypada aí no canal Wesley Fla12, valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Flamengo. O Mengão que volta aos treinos hoje, nessa quarta-feira, pela manhã, é isso aí. Eu tô gravando agora 8h30 da manhã, né? Às 9h30 da manhã, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT do Ninho do Urubu, né? Folgou na terça-feira, folgou ontem, né? Após golear o Vitória da Bahia por 8-0. Folga merecida na terça-feira. Volta aos treinos hoje, nessa quarta-feira, às 9h30 da manhã. Aí treina quinta, sexta e sábado também pela manhã. No domingo já enfrenta o Grêmio, nação. Enfrenta o Grêmio no Maracanã às 4 horas da tarde, hein? Jogo às 4 horas da tarde. O último jogo do Flamengo no domingo às 4 horas da tarde, que é o horário nobre do futebol brasileiro, cara, foi contra o Palmeiras, eu acho que há 3 meses atrás. 3 meses atrás. Então o Flamengo volta a jogar no horário nobre, 4 horas da tarde, jogo transmitido pela Rede Globo. É isso aí, nação, jogaço, hein? Só lembrando que o jogo contra o Grêmio é o último jogo do mês, né? O último jogo do mês. O Flamengo joga dia 31 contra o Grêmio no domingo. Depois vem a data FIFA. Vamos ter que aturar aí, ó, 2 semanas sem ver o Flamengo em campo, mano. 2 semanas sem Flamengo. Então o Flamengo terá, Felipe Luiz terá, né, 2 semanas pela frente de treinos, treinar os jogadores, parte tática, treinar também os jogadores fisicamente, colocar os jogadores, né, ali na ponta dos cascos fisicamente e recuperar também jogadores lesionados, né? E por falar em jogador lesionado, nação, eu vou trazer aqui a informação para vocês do Alex Sandro. Olha só. O Flamengo deixou uma nota nas redes sociais, olha só aqui, ó. Abre aspas para o Flamengo. Alex Sandro foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do departamento médico do clube, informou o Flamengo nas redes sociais. A boa notícia, nação, é que a lesão foi leve. A lesão do Alex Sandro foi leve. Só lembrando que Alex Sandro foi o único jogador do Flamengo convocado para a seleção brasileira, né? Foi o único. E olha só aqui, ó. O departamento médico da seleção brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alex Sandro, né, na panturrilha, considerada leve. Em cima dessa análise do departamento médico da seleção, Ancelotti, técnico do Brasil, né, da seleção brasileira, definirá se corta ou não o jogador do Flamengo da lista de convocados. Eu acho que dificilmente o Alex Sandro vai para a seleção, pois uma lesão na panturrilha, mesmo que seja leve, galera, mesmo que seja leve, no mínimo, uns 15 dias aí para se recuperar. Então eu acho que o Alex Sandro deve ser cortado da seleção brasileira. Com isso, nenhum jogador do Flamengo vai atuar pela seleção brasileira. Apenas os gringos, né, que vão aí para o Uruguai. O Plata também vai, né? Vai jogar pela sua seleção também. O Plata, tem o Pulgar também, né? Tem outros jogadores aí. Tem o Carrascal também, né? Que vai para a sua seleção. Então, na seleção brasileira parece que não vai ter nenhum jogador do Flamengo. Show de bola. É melhor que os jogadores fiquem lá, né? No Ninho do Urubu, 2 semanas treinando, se recuperando fisicamente. Ninguém se lesiona e é isso aí. Show de bola. Tomara que os gringos, nenhum dos gringos, né, se lesione aí na seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Vou até bater aqui na madeira, mano. Pelo amor de Deus. E é o seguinte, nação, eu vou trazer para vocês aqui, ó, a tabela, né? A tabela do Campeonato Brasileiro do mês que vem, do mês de setembro. A agenda do Flamengo, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Flamengo terá
3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 jogos pela Libertadores. Então, mês de setembro decisivo para o Mengão no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Flamengo enfrenta o Grêmio domingo agora, né? No dia 31 de agosto é o último jogo do mês. Depois vem a data FIFA. Flamengo fica 2 semanas só treinando, né? Recuperando os jogadores, treinando taticamente. E olha só, no dia 14, Flamengo só joga agora, joga domingo agora, depois só joga no dia 14, mano. É isso aí. Vamos ter a abstinência de Flamengo. Então o Flamengo volta aos jogos no dia 14 de setembro, né? No domingo, às 4 horas da tarde novamente, contra o Juventude fora de casa. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Ah, Wesley, Juventude tá lá embaixo disputando rebaixamento. Rapaz, Flamengo não vence o Juventude fora de casa desde 1997. É, isso aí. Lá se vão, né? Quase 28 anos que o Flamengo não vence o Juventude lá no Sul. Então, será um jogo muito difícil. O Flamengo enfrenta o Juventude lá no Sul. Depois vem Libertadores. Olha só, dia 14, Juventude pelo Brasileirão. Dia 18, jogo de ida da Libertadores contra o Estudiantes da Argentina no dia 18. Dia 18 de setembro, Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Depois vem o jogo contra o Vasco no Brasileirão. Dia 21 de setembro, Vasco no Brasileirão. E depois, olha só, depois no dia 25, Estudiantes de novo, jogo fora, lá na Argentina. Cara, o Vasco é sortudo demais, mano. Vasco vai ficar no meio do jogo da Libertadores, entre os 2 jogos. Com isso, o Flamengo pode jogar contra o Vasco com um time meio que reserva, né? Meio que reserva, pois o Flamengo deve dar uma prioridade para a Libertadores. Mas, de repente, no jogo de ida, no dia 18 contra o Estudiantes, o Flamengo, quem sabe, vença por uma vantagem boa de gols, né? Quem sabe uma vitória com a margem de gols boa, né? Aí, de repente, coloca o time titular contra o Vasco também no Brasileirão. Mas o Vasco é muito sortudo. O Flamengo enfrenta o Estudiantes dia 18 pela Libertadores. Dia 21 enfrenta o Vasco pelo Brasileiro. E no dia 25 o Estudiantes novamente, jogo de volta. Aí, né, galera, a próxima rodada é contra o Corinthians. A última rodada do mês é contra o Corinthians, né? Corinthians e Flamengo lá em São Paulo no dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro, Corinthians e Flamengo. Então, mês decisivo para o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. E espero que o Flamengo se dê bem nesse mês de setembro, né, galera? Tomara mesmo. E é o seguinte, nação, olha só aqui, ó. Flamengo tem maior saldo da história dos pontos corridos nos primeiros 20 jogos, mano. Olha só, cara. Rapaz, saldo de gols do Flamengo, meu Deus do céu, 35 gols de saldo, olha só. O Flamengo tem o maior saldo de gols da história do Brasileirão de pontos corridos nos primeiros 20 jogos. Após 20 partidas na competição, a equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz soma um saldo total de 35 gols. 23 a mais que o segundo colocado na tabela, o Palmeiras, que tem saldo de 12 gols, olha só, mano. Palmeiras tem saldo de 12 gols, Flamengo tem saldo de 35. O saldo do Flamengo de 35 é maior do que os gols marcados que o do Cruzeiro. O Cruzeiro marcou 34 gols no Brasileiro, o Flamengo tem 35 gols de saldo. Olha só, até o momento o Flamengo marcou 44 gols. 44 gols. Sofreu 9, né? Então tem 35 gols de saldo no Campeonato Brasileiro, cara. Nossa Senhora. Vale destacar, né, que o recorde anterior de maior saldo de gols nas primeiras 20 rodadas era do próprio Flamengo, que tinha saldo de 25 gols em 2019. Olha só, Felipe Luiz ultrapassando os números de Jorge Jesus. Eu falei no vídeo de ontem, eu falei... Se o Flamengo continuar nessa pegada avassaladora que tá aí, mano, Felipe Luiz vai ultrapassar Jorge Jesus de 2019, hein? Esse time de 2025 pode ser melhor do que o time de 2019. Olha o que eu tô falando com vocês. Não só nos números, mas pelo jeito avassalador que o Flamengo tá enfrentando os adversários.
Olha só, em 2019 o Flamengo tinha 25 gols de saldo na 20ª rodada. Hoje o Flamengo tem 35 gols de saldo, 10 gols a mais. A defesa do Flamengo, cara, é intransponível. É muito boa a defesa do Flamengo. Olha só, o Cruzeiro em 2013 também conseguiu esse feito, né, de 25 gols na 20ª rodada. Cara, show de bola mesmo, show de bola, Felipe Luiz. E é o seguinte, nação, os adversários estão com medo de enfrentar o Flamengo no Maracanã. Cara, eu vi nas redes sociais torcedores do Grêmio com medo de levar goleada no Maracanã. Tem gente falando até em tomar WO, que prefere o Grêmio ficar lá no Sul, não vir jogar no Maracanã, tomar o WO, é melhor do que vir aqui passar vergonha e tomar uma goleada. É isso mesmo, nação. E olha só, os clubes vão começar a fazer o seguinte: o clube que perder pro Flamengo de 1-0, de 2-1, vai até comemorar, mano. Vão até comemorar, porque perdeu só de 1-0, só de 2-0. Eu perdi pro Flamengo, mas eu perdi só de 2-1. Rapaz, já pensou isso, mano? Os clubes comemorando porque perdeu por diferença de poucos gols. Rapaz do céu, que patamar que o Flamengo tá chegando. E olha só, nação, olha só. Eu vejo aí os outros clubes, principalmente os clubes do Sul, né? Falando que o Flamengo quer ganhar todo o dinheiro das transmissões, né? Que o Flamengo ganha muito, ganha 10 vezes mais que alguns clubes aí pelo direito de transmissão. Olha só, cara, o jogo do Sub-20, o jogo da final do Mundial de Sub-20, Flamengo e Barcelona, foi no sábado às 4h30 da tarde. A Globo bateu 38 pontos de audiência. 38 pontos de audiência com o Sub-20 do Flamengo. Sub-20. No domingo teve Corinthians e Vasco, o jogo transmitido pela Rede Globo. 33 pontos de audiência. 33 pontos de audiência. Isso quer dizer o quê? O Sub-20 do Flamengo dá mais audiência do que 2 times de Série A. Olha só, o Corinthians é a 2ª maior torcida do Brasil. O Vasco eu acho que é a 4ª ou 5ª maior torcida do Brasil. O Sub-20 do Flamengo bateu a audiência do jogo entre Vasco e Corinthians no domingo. É impressionante. E depois eles querem que o Flamengo não receba mais que eles, pelo direito de transmissão. Como é que pode isso, mano? Não tem como questionar isso, cara. Não tem como. Não tem como questionar isso. Vamos para mais informações do Mengão, né, nação? Só lembrando, né, que os ingressos estão esgotados já para Flamengo e Grêmio no próximo domingo, 4 horas da tarde, jogo ao vivo na Globo, o jogo vai ser ao vivo na Globo, mas os ingressos já estão esgotados para o Maracanã, jogo Flamengo e Grêmio, hein, galera? Show de bola, né, galera? Show de bola. E olha só, nação, notícia muito importante aqui, ó. Flamengo se prepara para blindar elenco na próxima janela e renovação são prioridades. Flamengo vai priorizar a renovação dos jogadores que estão aí vencendo o contrato. Olha só, o Flamengo trabalha para manter sua base titular e não pretende vender mais peças importantes na janela que fecha no dia 2 de setembro, já marcada, né, pelas saídas de Wesley e Gerson, que já deixaram o Flamengo. A diretoria só aceita negociar jogadores que perderam espaço com Felipe Luiz e não planeja novas contratações. Olha só, a ordem do presidente BAP é resistir ao assédio externo e preservar o elenco também em 2026. Léo Ortiz e Léo Pereira, por exemplo, despertam interesse de clubes europeus, mas o clube rubro-negro só libera a dupla mediante pagamento de multa rescisória. Informação aqui do GE, galera. Flamengo só vai liberar os jogadores que são importantes para Felipe Luiz mediante a pagamento de multa rescisória. Se não pagar multa, não vai liberar. E isso tem que ser feito, cara. Tem que ser feito. Tem que blindar a espinha dorsal do Flamengo. Os jogadores que são importantes para o elenco, o Flamengo não pode negociar mais. Não pode negociar mais. A não ser que o clube europeu queira pagar a multa rescisória. Aí sim, aí sim. E por falar, né, nação, que o Flamengo pode desfazer de alguns jogadores que não são utilizados por Felipe Luiz, vão ser negociados. E entre eles está o Lohan. É isso mesmo, olha só. Flamengo e Pisa da Itália, né? Clube da Itália, o Pisa da primeira divisão,
trocaram a documentação pela operação envolvendo o Lohan. Dando tudo certo entre os jurídicos do clube, o jogador viaja na próxima quinta-feira para se apresentar ao clube italiano. Informação aqui do Vene Casagrande, hein, galera? Olha só aqui, ó. O Flamengo recebe 500 mil euros, né, pelo empréstimo até o meio de 2026. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta. O Flamengo ficaria com os outros 50% numa venda futura. 4 milhões de euros é na faixa de 25, pouco mais de 25 milhões de reais, né? Essa faixa aí. Mas a compra se torna obrigatória se ele for titular em 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Aí a galera faz aquela pergunta, né? E se ele não bater a meta? É o seguinte, galera, olha só. Como disse o Vene Casagrande, né? O valor é uma opção de compra. Com isso, o Pisa escolhe se compra ou não o Lohan junto ao Flamengo. Caso ele não bater as metas, o clube define ainda se compra ou não o jogador. Então, tá quase tudo certo já com o Pisa, praticamente tudo certo. Só lembrando que a gente não pode falar que tá vendido, pois da última vez que o Lohan tava tudo certo com o time russo, né? Foi para o aeroporto viajar e desistiu de última hora. Então, vamos aguardar até assinar o contrato para dizer que tá tudo certo entre o Lohan e o Pisa da Itália. Outro jogador que pode deixar o Flamengo é o Matheus Gonçalves. É isso mesmo, o CSKA da Rússia está interessado no Matheus Gonçalves e o Flamengo não deve segurar o jogador, pois Felipe Luiz não conta com ele no elenco, tanto nessa temporada, também para a próxima temporada de 2026. O que vocês acham disso? Deixa aqui embaixo nos comentários. E peço a você também que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Mais tarde eu volto com mais informações para vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!